Eu acho que esse assunto aqui vai causar um pouco de polêmica, mas se você é jovem, se você tem aí 17 anos, 18 anos, 20 anos, 15 anos, a pior coisa que você pode fazer é começar a se relacionar com alguém, é começar a namorar. E existe uma explicação lógica e científica para isso, mas eu preciso que você entenda que o meu intuito aqui não é acabar com o seu relacionamento, não é jogar areia nos seus planos. Eu só quero abrir seus olhos, porque às vezes você pode estar num relacionamento destinado ao fracasso, ao arrependimento e não percebe, tá bom? Então, não fique bravo comigo. Por quê? Porque eu também cometi esse erro. Eu comecei a namorar, acho que eu tinha as minhas primeiras namoradinhas ali, tinha 14 anos, acho que um pouco antes disso. Depois com 15 anos, aí depois com 17 anos eu engatei num relacionamento que durou 5 anos e a pessoa super gente boa, mas toda essa minha experiência me trouxe uma certa bagagem e também me trouxe um pouco de sofrimento e eu não quero que você passe por isso, tá certo? Antes de encontrar minha esposa, que é uma bênção, eu passei por situações que me trouxeram bastante sofrimento, tá certo? E qual é a explicação científica? Primeiro eu vou falar da explicação científica, aí depois eu vou para aquele papo, mas eu e você aqui, para você entender a minha visão. Tá? A explicação científica é a seguinte: eu estudo neurociência, estou me especializando nisso, eu sou engenheiro, mas estou me especializando nisso porque a máquina mais complexa e eu acredito, no meu ponto de vista, que mais precisa de atenção e de ajuda para ser organizada ali, corrigida os problemas, é o ser humano, é a nossa mente. E por esse motivo eu comecei a estudar neurociência e comportamento humano. E uma das matérias mais importantes que a gente tem ali é de desenvolvimento cerebral. Basicamente aqui, resumindo para você, o nosso cérebro, ele se desenvolve ao longo de toda a nossa vida. Os primeiros anos, eles são fundamentais para que a gente crie coisas que serão determinantes para o futuro. Por exemplo, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar. E com base nessas experiências e com base nos genes que a gente herda de pai, mãe, de avós, nós começamos a desenvolver a nossa forma de pensar. Tá certo? Tá tranquilo até aqui, né? A gente começa a desenvolver a nossa estrutura cognitiva. Tá certo? Quando a gente começa agora a ter contato com um ambiente, com pessoas ali com 3, 4, 5 anos, a gente começa agora também a formar novas formas de pensar, novas estruturas de pensar. E o que acontece quando a gente chega com 12 anos de idade, alguns um pouco antes, outro um pouco depois? A gente entra na puberdade, tá certo? Que é o momento onde existe a maior transformação do nosso corpo, tá certo? Os hormônios começam a atuar fortemente, principalmente em áreas, em regiões do nosso cérebro que estão envolvidas com o quê? Com emoção, com o pensamento cognitivo. E é por isso que você encontra um namoradinho com 15 anos de idade e você acha que você vai casar com ele e ele é o rei e você é a rainha e vocês vão morar num castelo. E vocês acham também que se você terminar um relacionamento, você nunca mais vai encontrar outra pessoa. Isso daí, existe toda uma explicação biológica de transformação do seu corpo, de descarga hormonal, que não compete aqui pra gente ficar entrando no detalhe. A única coisa que você precisa entender é o seguinte, que a sua estrutura cerebral, a sua mente, vai ser completamente transformada dos 12 aos 20 anos de idade. E perdura até os 26 anos de idade, quando a gente entra ali no estágio um pouco mais de equilíbrio, tá certo? E o que acontece nesse período? Você tem uma cabeça com 15 anos de idade, mas quando você chega com 20 anos de idade, você é uma pessoa totalmente diferente. E a maioria dos relacionamentos que você entra com 15 anos de idade, com 17 anos de idade, você entra achando que tudo é uma maravilha. Você não leva em consideração alguns defeitos, por quê? Porque você está com os hormônios lá em cima, porque você sente um desejo sexual quase que incontrolável. Porque você não consegue
não tem condições de pensar um pouco mais lá na frente. E é normal. E é por isso que é importante os pais estar ali junto com os filhos nessa hora. Mas, o que acontece? Você encontra um namoradinho com 16 anos de idade. Você encontra uma namoradinha com 16 anos de idade. E você começa a atropelar todos os processos. Você não estuda, você não trabalha, você não constrói riqueza. Você não desenvolve o seu caráter, você não desenvolve os seus valores. Você não faz nada disso. Você só fica enfurnado na casa dessa pessoa todos os dias. Assiste filme, come, e você começa a ter as brigas de casais, você começa... Vixe, cara, é toda aquela loucura, toda aquela intensidade, a gente sabe. Mas o tempo passa. E quando você chega com 19, 20 anos de idade, você começa agora a encarar o mercado de trabalho, você começa agora a entrar na faculdade, você começa a ver que o mundo não é um arco-íris cor-de-rosa e que esse cara e que essa moça não é o príncipe princesa que você imaginou. Você começa a ter contato com outras pessoas e você começa a fazer comparações. Nossa, estranho, né? Meu namorado, enquanto o noivo, o marido, o namorado de outras pessoas trabalha, ele fica o dia inteiro aqui sentado dentro de casa jogando videogame. Isso daí é meio estranho, mas... eu já tô com ele há 5 anos, como que eu vou terminar agora? Não é? Eu acredito que a maioria de nós passa por isso. Então, é triste falar pra você, mas eu preciso falar isso pra você. Se você tem essa idade que eu tô falando, tome muito cuidado. O máximo que você puder, espere para se relacionar com alguém. Se você já está numa relação, se você já está namorando, se você já está envolvidaço do jeito que eu tô falando, comece a olhar como é o cenário dessa relação e comece a ver se você enxerga um futuro distante com essa pessoa. Tá certo? Eu sei que é complexo esse assunto, precisava de mais tempo, mas a pior coisa que você pode fazer é começar a namorar antes da hora. E qual é a hora? Eu acredito que o melhor momento seria com uns 19, 20 anos, 22 anos, você já está trabalhando, já tem um pouquinho de dinheiro guardado, mas é quase impossível chegar lá. Então nesse período a gente tem que o quê? Minimizar os erros. Entendeu? Diminuir ali a chance de errar. Tá certo? E de preferência se preserve. Tá? Estou falando aqui de relação sexual, sim. Não... No máximo que você puder, não faça isso, cara. Deus, ele tem todo um cuidado com as nossas vidas de nos ensinar algumas coisas. E se você puder, cara, não faça isso. Não se relacione. Se preserve, se poupe. Tá certo? Porque quando você tiver um pouco mais de idade, você vai entender o prejuízo que é se relacionar sexualmente com as outras pessoas. E depois você sair, entendeu? De uma relação. Então quando Deus, ele quer nos preservar para que a gente só se relacione com a pessoa que a gente vai se casar, é justamente para preservar o nosso emocional, para preservar o nosso físico. Entende? Olha a quantidade de mães solteiras. Por quê? Porque elas entram num relacionamento com alguém que não é coerente e que não tem estrutura familiar, psicológica para cuidar de uma família, de um filho. E é o que mais tem hoje. E é até difícil gravar um vídeo como esse, porque as meninas estão cada dia mais cedo fazendo. Entende? Então se você não fez, não faça, cara. E se você já fez, se preserve. Entendeu? Se você não consegue ver um futuro com essa pessoa, se você tá aí só por causa da rotina, de achar que nunca mais vai encontrar alguém melhor, cara, esquece todas essas coisas. Tá certo? Relacionamento não é brincadeira. Relacionamento envolve áreas das nossas vidas que podem nos trazer consequências pro resto da vida. Uma moça que tem um filho na adolescência, cara, ela perde toda a infância dela, toda a juventude dela. Ela perde oportunidades. A mesma coisa um rapaz, cara. Um rapaz que tem um filho na adolescência fora de uma estrutura, sem ter uma casa, sem ter uma estrutura financeira. Infelizmente, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas que ele poderia viver para
responder essa responsabilidade. Tá certo? Guarda isso com você. Todas as vezes que a gente fala, né, por exemplo, eu que sou cristão, falo sobre essa questão sexual, aí vem, mas você fez, tal. Sim, eu fiz, mas eu não tinha acesso a esse conhecimento. Quando Deus está falando pra gente que, não se preserve e só se relacione sexualmente com alguém que você pretende se casar, no casamento, Ele está querendo nos poupar. É isso que você precisa entender. Tá certo? Não é porque Ele é mau, não é porque Ele não quer que você seja feliz, não tem nada a ver com isso daí. É porque dentro de um casamento, você vai ter garantias de responsabilidade, de entrega. Você vai se entregar para uma pessoa e essa pessoa vai se entregar de volta para você. Eu sei que a maioria dos casamentos não é assim. O casamento do meu pai e da minha mãe não foi assim. Eles se separaram assim que eu nasci. Mas os meus filhos verão um casamento que funciona. Entende? É isso, toma cuidado, tá certo? Toma cuidado. Também não quero que você saia aí terminando com... Não, reflita no que eu tô te falando, tá? Pondere, vê se tem coerência. E depois a gente se fala, tá certo? Tamo junto.